Daí, galera, estamos de volta então com o programa Biodiversidade. Biodiversidade é um programa do COC. COC é uma escola de ensino fundamental e ensino médio funcionando em uma estrutura de ensino superior, que é a FAG, Fundação Assis Gurgas. Programa de hoje dedicado aí aos Dia das Mães, né? Dia 13 de maio, segundo domingo de maio, e também aos nossos queridos e amados alunos do Terceirão COC. Para orientá-los, você vai pegar a sua apostila número 1, tá? Que está ela, à minha frente, não é da professora Sônia nem do meu amigo professor Darcy. Módulo 1, Embriologia, setor 342, página 189 e página 190 e 191. Então lá você tem assim, ó, Biologia, o módulo 1, Embriologia, fase do desenvolvimento, 2, Desenvolvimento embrionário, no setor 342 na página 189, aí na página 190, os exercícios de aplicação, questão número 1 e questão número 2. Na página 191, continua os exercícios de aplicação, só que aí o de número 3. E lá embaixo, galera, os exercícios extras, 4 e 5. E a orientação básica que a apostila do COC sempre faz, que é: leia com atenção a Biologia 3, capítulo 1, página 9 a 11, itens 1 e 2. Leia também Biologia 3, capítulo 1, página 12 a 17, item 3 a 7. Faça os exercícios compatíveis do capítulo 1, questão 1 até 83, um caminhão de questão, né? E faça a lista branca, questão 2 a 7, 9 a 11 e 14. A lista amarela, questão 1 a 3, 7 a 16. E a lista roxa, 1 a 3, 7 a 18. Isto é o que o COC tem na sua apostila número 1, para você, querido aluno do Terceirão COC. E aí é óbvio que depois você vai pegar o teu livro, né? O teu livro, onde você tem lá a Biologia 3, Zoologia e Embriologia, que é a frente que eu trabalho, junto com meu amigo aí, colega, professor Darcy e a professora Sônia, e esse livro é de minha responsabilidade. Então nós montamos uma aula hoje, pessoal, maravilhosa, fantástica, sensacional, com um show de flash, PowerPoint, AVI, computação gráfica de primeiro mundo, orientando você, meu querido e minha querida aluna COC, do Terceirão COC, para que você possa ter todas as informações para passar no vestibular. Sempre com apoio, né, de muitos documentários científicos da Discovery Channel. E aproveitar o programa, mandar um abraço para o meu grande amigo, professor Darcy, minha grande amiga, professora Sônia, né, o professor Renato, do curso de Agronomia da FAG, e a minha colega, a professora Karen, professora de Zoologia do curso de Biologia da FAG. Essa aula vai também dedicada a ela, que teve neném aí há pouco tempo. Beleza? Então vamos lá, no notebook, o que você tem ali? A primeira etapa, né, pessoal, do processo. Olha que belíssimo flash, o espermatozoide entrando no óvulo, numa fase chamada fertilização ou fecundação. Joia? Lembrar o quê? Êmbrio, embrião, logia, estudo, tratado, ciência, belíssima foto, que resume todo o processo maravilhoso de gerar um ser vivo de forma intrauterina durante a gravidez. Belíssima foto, né? E aí algumas coisas importantes que você vai ter que dominar quando nós terminarmos a parte de embriologia. O que é diblástico, triblástico, acelomado, pseudocelomado, celomado, protostome, deuterostome, neuromiário, aneuromiário, epineuro, hiponeuro, esquizocélico e enterocélico. Sempre fazendo uma relação desses termos com os poríferos, quinidários, plateumintos, asqueumintos, anelídeos, artrópodos, moluscos, equinodermas e cordados, onde nós estamos, tá? Beleza? A embriologia se baseia numa célula chamada gameta, que se une com uma outra num processo chamado fecundação, gerando uma estrutura chamada ovo-zigoto, que vai dar origem a um novo ser através da chamada organogênese. A fecundação gera o zigoto, a morulação a mórula, a blastulação a blástula, a gastrulação a gástrula, a neurulação a neurula, a histogênese o tecido e a organogênese os órgãos. E aí as 6 fases mais especificadas segundo o material do COC. Primeira, fertilização. Segunda, segmentação ou clivagem. Terceira, formação da blástula. Quarta, formação da gástrula. Quinta, formação da neurula. E sexta, organogênese. Lembrar que a formação de um ser, ele pode se dar por reprodução assexuada ou sexuada, nesse caso, sexuada. 2 indivíduos participam do processo,
os filhos produzidos são geneticamente diferentes, porque ocorre meiose, formação de gameta, fecundação, zigoto, e isso aumenta a biodiversidade. Para haver esse tipo de reprodução sexuada, nós temos que ter células chamadas gametas, que vão se unir num processo chamado de fecundação, anfimixia, cariogamia e fertilização. Nas células em divisão, as estruturas parecidas com bastões negros são os cromossomos, nos quais está armazenada a informação genética. Existem 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 em cada célula somática. Se óvulo e esperma tivessem 23 pares, 46 cromossomos cada, produziriam óvulos fertilizados com o dobro de cromossomos, o que, em termos práticos, não faz sentido. Isso quer dizer que nem esperma ou óvulo tem cromossomos pares. Cada um deles tem 23 cromossomos individuais, a metade do número encontrado numa célula somática. É na fertilização que os cromossomos do óvulo e do esperma formam os 23 pares na chamada meiose. Veja um par de cromossomos e observe a meiose. Nesse processo há uma importante recombinação de genes. Aqui os cromossomos da mãe estão em vermelho e os paternos em branco. O cruzamento dos cromossomos ocorre de maneira irregular, mas resulta na recombinação dos genes. A célula, então, se divide em duas, cada metade com seus 23 cromossomos. Assim, o número de cromossomos no óvulo e no esperma é reduzido à metade. Nenhuma dessas células é idêntica a qualquer outra em relação ao seu conteúdo de DNA. As células de esperma levam cerca de 2 meses para se desenvolver. Daí, galera, sensacional, fantástico, show! Esse materialzinho retirado de um Globo Repórter, da década de 80 para 90, mostrando o famoso crossing over, ou troca de genes entre cromossomos homólogos, que ocorre lá na meiose, lembra? Na meiose 1, lembra? Aonde? Na prófase, lembra? Que tem leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Quando ocorre o crossing over, para formar o espermatozoide e formar o óvulo, nós já estamos produzindo duas células diferentes geneticamente do pai e da mãe, certo? Quando essas células misturam a sua carga genética, o espermatozoide, com a carga genética do óvulo, nós temos a produção de uma terceira diferença. Então, todo ser vivo produzido na espécie humana, ele é 3 vezes geneticamente diferente de todos os seres que surgiram até então. Porque quando o testículo faz o crossing over para fazer o espermatozoide, ele produz uma célula geneticamente diferente de todas que surgiram no planeta até hoje. Quando os ovários fazem a meiose e o crossing over para produzir o óvulo, eles produziram uma célula geneticamente diferente de todas que foram produzidas até hoje. Então nós já temos 2 células geneticamente diferentes de todas que foram produzidas até hoje. Quando essas 2 células, espermatozoide, gameta masculino, óvulo, gameta feminino, se fundem num processo chamado anfimixia, cariogamia ou fecundação, o que nós temos? Uma terceira diferença, uma terceira célula diferente de todas que foram produzidas até hoje. Correto? Todos os seres vivos e todos os seres humanos produzidos por reprodução sexuada se formam dessa maneira. Por isso que a reprodução sexuada, devido ao crossing over, devido à meiose, devido à fecundação, à cariogamia, à fertilização, são geneticamente diferentes, portanto aumentando o processo de biodiversidade, portanto favorecendo o processo de seleção natural e, portanto, favorecendo o processo de evolução da espécie. Quer dizer, qual é o mecanismo mais vantajoso para a espécie sobre o ponto de vista, sobre o prisma, sobre o foco do processo evolucionário? A reprodução assexuada agâmica ou a reprodução sexuada agâmica? É óbvio que a reprodução sexuada ogâmica, porque ela aumenta a biodiversidade, aumenta o substrato da seleção natural e favorece o processo de evolução. Então agora você vai ver um fragmento muito fantástico, sensacional, show da Discovery Channel.
retirado de uma série produzida em convênio com a revista Super Interessante e a Discovery Channel sobre anatomia e fisiologia humana. São 12 fascículos: digestão, respiração, circulação, sistema nervoso, hormonal, etc. Esse fragmento vai do capítulo do DVD, que antes era fita, sobre reprodução humana. Olha que show a imagem que você vai ver agora. Vamos lá? No notebook. Todos nós carregamos a semente de uma nova geração. O espermatozoide de um homem é uma de suas menores células, mas sua cabeça contém o projeto de uma nova pessoa. A cauda empurra o espermatozoide ao encontro com o seu alvo, o óvulo. Este é envolvido com nutrientes e as substâncias necessárias para se dividir e crescer. É a maior... Olha que fantástico isso. Você está visualizando aqui a ponta de um alfinete. E aqui o óvulo, o gameta feminino de uma mulher. Certo? Por que gameta feminino de uma mulher? Porque poderia ser de um outro animal, né? De um peixe, de um anfíbio, de um réptil, de uma ave, de um porífero, de um celenterado, etc. O óvulo de vocês, mulheres, já que esse programa é dedicado a vocês, devido à questão do Dia das Mães, ele está no limite do poder de resolução do olho humano. Ele mede 200 micras. Se você colocá-lo, volta aqui um pouquinho, volta aqui por favor. Se você colocá-lo na pontinha dessa caneta e eu colocá-lo contra a luz, você enxerga o gameta feminino, que é chamado de ovulócito secundário. E depois, durante o processo de fecundação, vira o famoso óvulo. Ele está no poder do limite de resolução do olho humano. Ele mede 200 micras. E é óbvio que ele é maior que o espermatozoide, que mede 50 micras. Beleza? Então voltamos lá. Olha que show! Continua comigo. A célula do corpo humano, mas ainda assim é menor que a ponta de uma agulha. Apesar de todas as diferenças, o óvulo e o espermatozoide levam a mesma carga, a informação genética para uma nova pessoa. O propósito do sexo é misturar esses genes e combiná-los de uma nova maneira. A cor de nossa pele, do cabelo e dos olhos, nossa saúde e temperamento, tudo é determinado pelos genes que herdamos de nossos pais. Beleza. Então, continuando, observe só, não confunda óvulo, que é um gameta, com ovo zigoto. Beleza? O espermatozoide é N, é uma célula haploide, o óvulo é N, é uma célula haploide, e o ovo ou zigoto é o produto da união do espermatozoide N mais o óvulo N, portanto, o ovo ou zigoto sendo 2N. O ovo é uma célula 2N diploide, produto do processo de fecundação. Então, veja bem, quando você vai no mercado e compra uma dúzia de ovos, na verdade, você não está comprando uma dúzia de ovos. Você está comprando uma dúzia de quê? De óvulos. Porque são células N, são células haploides e eles ainda não foram fecundados. Zigoto ou ovo é uma célula 2N, portanto, uma célula diploide, produto da fecundação. Então, se você vai no mercado e compra um ovo, você já está comprando o produto da fecundação. Ou seja, você está comprando um futuro pinto. É ou não é? As seen in this time-lapse video, some snakes can eat things many times their diameter by unhinging their jaws. Essa cena é uma cena legal, porque como o ovo contém uma quantidade imensa de alimentos, no caso aí dos répteis, das aves e dos mamíferos prototérios, monotremados ou adelfos, no caso do ornitorrinco e da equidna, eles são ovos do tipo telolesto completo. Eles têm 90% de vitelo, de alimento, proteína, lipídio, glicídio, vitamina, DNA e RNA. Então, além dele servir como elemento de nutrição para o filhote que ali dentro vai se desenvolver, ele também pode ser usado por outros animais, como, no caso aí, uma cobra, ou nós, seres humanos, como alimento. Então, veja bem, nós somos seres 2N, temos 46 cromossomos, por meiose produzimos células N com 23. O homem, espermatozoide, a mulher, o óvulo. Espermatozoide, célula N, haploide, 23 cromossomos, mais o óvulo, célula N, haploide, produz uma célula chamada ovo zigoto 2N, né, diploide com 46 cromossomos, que por mitose vai formar um indivíduo que será o nosso filho ou filha 2N com 46 cromossomos, portanto com células diploides. Na mitose, a célula se divide em duas células iguais. O processo começa com a duplicação dos centríolos.
Presos às fibras do fuso, os cromossomos duplicados se deslocam para os polos da célula. Depois disso, a membrana do núcleo se reorganiza em cada uma das células filhas. Veja, esse esqueminha é um esqueminha importante porque ele mostra, pessoal, a diferença entre meiose e mitose. Meiose serve para produzir gameta, célula haploide, célula N, no nosso caso 23 cromossomos. Formado através da fecundação ovo ou zigoto, ele vai dar origem ao novo indivíduo por mitose, que é uma divisão onde uma célula 2N forma duas células 2N geneticamente iguais. Sendo que essa mitose, ela é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então olha lá, de novo. Prófase. Na mitose, a célula se divide em duas células iguais. Metáfase. O processo começa com a duplicação Anáfase. dos centríolos. Presos às fibras do fuso, os cromossomos duplicados se deslocam para os polos da célula. Beleza? Então veja bem, como é que eu classifico a fertilização, fecundação, cariogamia ou anfimixia? Em heterogâmica, hetero diferente, gamia união, quando do processo participam dois indivíduos, certo? Essa heterogâmica, ela pode ser isogâmica, iso igual gamia união, quando os gametas são morfologicamente iguais, que é o que acontece, por exemplo, na conjugação, entre dois paramécios. Por que ela é heterogâmica? Porque participam dois indivíduos. Por que ela é isogâmica? Porque os micronúcleos, certo, que trocam genes, funcionam como gametas, e eles são morfologicamente semelhantes. Lembrar que isso acontece no reino protista, no filo dos protozoários, não na classe Rhizópoda da ameba, nem flagellata do trypanosoma, nem esporozoa do plasmódio, e sim na classe ciliata do Paramecium caudato, que é um ser unicelular eucarionte. Então olha só, na classe Sarcodina, ameba, flagellata, trypanosoma, que tem flagelo, ciliata, Paramecium, que tem cílio, esporozoa, que não tem cílio, nem flagelo, nem pseudópodo, esse processo de reprodução é específico da classe ciliata do Paramecium, que se locomove por cílios. Ele tem um núcleo grande, chamado macronúcleo, e um núcleo pequeno, chamado micronúcleo. Quando os dois Parameciums se encostam, por isso dois heterogâmica, eles trocam genes entre os micronúcleos, correto? Por isso, heterogâmica, hetero diferente, gamia união, dois indivíduos, mas isogâmica. Os gametas são morfologicamente diferentes ou iguais? Iguais, que são os micronúcleos. E você não pode confundir conjugação com cisparidade, que é um tipo de reprodução assexuada, chamada divisão simples, divisão binária, bipartição, né? Ou uma mera mitose, se o indivíduo for eucarionte, onde uma célula se divide, no caso o paramécio, forma duas células geneticamente iguais. Na conjugação, dois paramécios aproximam-se, trocam genes entre os micronúcleos que funcionam como isogametas porque são morfologicamente semelhantes. A reprodução da conjugação no Paramecium caudato é heterogâmica porque, observe, participam dois indivíduos e eles trocam genes entre os micronúcleos que são morfologicamente iguais. Essa imagem eu quero agradecer a um grande amigo meu, brilhante professor de biologia, um dos melhores que eu conheci até hoje, o professor Carvalho, que me cedeu essa imagem, filmada por ele mesmo, do laboratório da UEM. Beleza? Em Maringá. Continuando, galera, na reprodução heterogâmica, heterodiferente, gamia união, nós temos a anisogamia, que eu acabei de mostrar, e essa anisogamia, onde os gametas são, nessa isogamia, onde os gametas são iguais, nós temos um processo de reprodução. Na anisogamia, onde os gametas são morfologicamente diferentes, olha aqui, ó, esse é menor que esse, tá? E aqui, ó, esse é maior que esse, nós vamos ter, então, gametas morfologicamente diferentes. No caso, por exemplo, do macrogameta, que é o óvulo no animal, que é uma célula imóvel, que tem vitelo, substância de reserva, e o macrogameta no vegetal, que é a osfera, que é imóvel, que tem vitelo, substância de reserva, a situação é totalmente diferente em relação ao gameta masculino. O gameta masculino, que é o microgameta, no animal o espermatozoide, que não tem vitelo, que é móvel, que apresenta 90% a 99% do seu citoplasma tomado pelo material nuclear, e no vegetal, que é chamado anterozoide, se eu comparar o espermatozoide com o óvulo e o anterozoide com a osfera, eles são morfologicamente diferentes. Está aí o exemplo na nossa espécie, ó. O espermatozoide, observe, tem cabeça, peça intermediária e flagelo. O óvulo não. Então, comparando os dois, eles são morfologicamente e geneticamente. A célula feminina, ou o óvulo, é maior e mais estável. A célula masculina, o esperma, é fina
lisa e agitada. Seu objetivo é alcançar um óvulo da mesma espécie e penetrá-lo em um tipo de violação. Normalmente, o óvulo está cheio de alimento para o embrião a ser germinado. Perfeito? Esse avezinho mostrou exatamente essa diferença. Então, lembrar, revisãozinha. O óvulo é uma célula N, é haploide, é o gameta feminino. Quando esse óvulo, célula N, observe ali, ó, se une ao espermatozoide célula N, forma uma célula chamada 2N, ovo zigoto, que é uma célula diploide. Beleza? Na reprodução sexuada, pessoal, nós podemos ter a produção de espermatozoide e óvulo, que são gametas, sem a participação de gônadas, que é o que acontece nos poríferos, e é o que acontece, também chamados de esponja, nos anelídeos da classe poliqueta. Beleza? Volta aqui um pouquinho. Observe só, então. Aqui nós temos uma exceção, porque os poríferos ou esponjas e os anelídeos da classe poliqueta, que é o caso da minhoca marinha, eles produzem espermatozoide, célula haploide, célula N, eles produzem óvulo, célula haploide, célula N, mas eles não têm testículo e nem ovário. Então é uma exceção no planeta Terra, com certeza questão de vestibular. Quais são os únicos animais que produzem gametas, espermatozoide e óvulo sem ter testículo e ovário? Resposta: poríferos ou esponjas, ou anelídeos da classe poliqueta, ou os dois. Pode ter uma letra lá, letra C, que cita porífero e anelídeo, ou cita lá esponjas e anelídeo, ou cita lá poríferos, no caso, esponjas, e animais da classe poliqueta, que é o caso da Nereis, que é o caso da Eunice, também chamada de minhoca marinha. Galera, nós vamos fazer uma paradinha e já voltamos com o programa Biodiversidade. Biodiversidade é um programa do COC. COC é uma escola de ensino fundamental e ensino médio, funcionando uma estrutura de ensino superior, que é a FAG. Já voltamos. Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras e nelas cabe o infinito. Para louvar nossa mãe, todo o bem que se disser nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Uma homenagem UPFAG para o Dia das Mães. Daí, galera, estamos de volta então com o programa Biodiversidade. Biodiversidade é um programa do COC. COC é uma escola de ensino fundamental, ensino médio, funcionando uma estrutura de ensino superior, que é a FAG, Fundação Assis Burgas. Estamos fazendo essa aula para os meus queridos e amados alunos do terceirão COC, uma aula sobre reprodução dentro da parte de fecundação, trabalhando a embriologia dentro do processo reprodutivo. Beleza? Então voltamos lá ao notebook. Falava no bloco anterior que existem animais que não têm gônada, testículo e ovário, mas produzem gametas, espermatozoide e óvulos. Os exemplos são quem? Os poríferos ou esponjas e os anelídeos da classe poliqueta. Isso é uma esponja que tem um processo de reprodução todo especial. O gameta de uma outra esponja vai entrar pelo poro, atinge o átrio, é capturado o espermatozoide pelo coanócito, que passa para o amebócito, que leva o núcleo desse espermatozoide até o óvulo. É um processo todo especial. De novo, ó, a esponja masculina produz o espermatozoide que nada até a esponja feminina, entra pelo porócito, entra no átrio, entra no coanócito, o coanócito passa para o amebócito e o amebócito leva no óvulo o núcleo do espermatozoide. Esse processo de fecundação é um processo especial e se chama fecundação indireta. Joia? Olha lá, ó. O espermatozoide de uma esponja, a masculina, ela não penetra direto no óvulo. Ela vai para a esponja feminina, entra no porócito, entra no átrio espongiocele, é capturado pelo coanócito, que passa para o amebócito, e aí esse amebócito, que é chamado de célula transportadora, leva o núcleo até o óvulo para que ocorra o processo de fecundação. É um fenômeno ímpar no planeta Terra de fecundação, que é chamada fecundação indireta. A fumaça que sai dos orifícios desta esponja é uma densa nuvem de esperma.
Quando uma esponja começa a desovar, ela detona uma reação em cadeia ao longo do coral, quando outras espécies se apressam em misturar suas desovas. O mar fica agitado com sua fertilidade. Sensacional, né, cara? Volta aqui um pouquinho, por favor. Show! O que você viu aí? Você viu esponjas, poríferos marinhos, liberando gametas masculinos e espermatozoides na água, ejaculando na água. Esses gametas vão nadando até a esponja feminina, entram no porócito, atinge o átrio espongiocele, o coanócito com seu flagelo captura o espermatozoide, passa para o amebócito, que vai estar no mesênquima, o amebócito pega esse espermatozoide, basicamente o núcleo dele, leva até o óvulo e passa o núcleo do espermatozoide para o óvulo e aí ocorre o processo de formação do ovo, o zigoto, a fecundação. Esse fenômeno ímpar só acontece nos poríferos e se chama fecundação indireta. Mas agora nós vamos mostrar um outro grupo de animais que produzem espermatozoide e óvulo sem a participação, sem apresentarem testículo e ovário, que são os anelídeos da classe poliqueta, onde nós temos como exemplo a minhoca marinha, cientificamente chamada de Nereis, e uma outra espécie, a Eunice. Vamos lá no notebook? Olha lá, Magrão. Aí, ó, nos anelídeos, você sabe que nós dividimos anelídeos em 3 classes. Classe Hirudínea, sanguessuga, classe Oligoqueta, minhoca terrestre, e classe Poliqueta, minhoca marinha, Nereis ou Eunice. Aí está uma belíssima foto da minhoca marinha, da Nereis ou Eunice. Esta é Samoa, no meio do Pacífico. É outubro, a lua está cheia e o povo das aldeias veio para os recifes porque este é um momento extraordinário. Neste único dia do ano, durante o amanhecer e por quase uma hora, o mar produz a iguaria mais deliciosa que este povo pode capturar. O mar se torna vivo com milhões e milhões de vermes, os palolos. Para ser mais exato, cada uma destas criaturas ondulantes é só metade de um verme, a metade de trás. As partes da frente estão bem seguras dentro dos buracos na parede rochosa dos recifes de coral. Mas essas caudas possuem as importantes células sexuais. Os amarelos são machos e os verdes são fêmeas. Os segmentos retorcidos se desintegram quando a luz os atinge, liberando seu conteúdo. O esperma leitoso escorre para fora e encontra os ovos verdes que vertem pelas paredes rompidas. A fertilização é completada e em escala astronômica. Então, este animal simples, por uma proeza de sincronização que nós ainda não entendemos, consegue resolver o problema que todo animal encara se quiser ser um sucesso biológico. Como repassar seus genes para a próxima geração. Mas apesar do problema ser sempre o mesmo, as soluções são impressionantemente variadas. Daí, galera, fantástico, cara. Show! Sensacional! Esse materialzinho que você acabou de assistir.
mostrando os anelídeos da classe poliqueta fazendo um processo de reprodução sexuada sem a participação de testículo e ovário, sem a participação de gônada, mas com a participação de espermatozoide e óvulo. Temos aí uma exceção importantíssima para vestibular. A natureza, devido à reprodução sexuada, a meiose, o crossing over, a troca de genes entre cromossomos homólogos, a permutação, a mistura de cargas genéticas diferentes, cria uma diversidade incrível de espécies e de variações até dentro da mesma espécie para adaptar-se aos ambientes mais variados, criando milhões e milhões de variações para que, caso o ambiente mude, pelo menos um ou dois indivíduos da espécie ou mais consigam sobreviver à variação ambiental. Por isso que a reprodução sexuada, a meiose, o crossing over, a fecundação, a formação do zigoto, o aumento da biodiversidade faz com que as espécies consigam se perpetuar no tempo e no espaço, inclusive a nossa. Galera, esse é o primeiro programa de embriologia, faremos mais programas, né, com vocês, dedicado ao meu querido e amado aluno do Terceirão Coque. Voltamos no programa número 2 de embriologia, dando continuidade a esse assunto e falando nos tipos de reprodução heterogâmica anisogâmica, onde participam dois indivíduos, mas os gametas são morfologicamente diferentes. Beleza? Esse é o programa Biodiversidade, programa do Coque. Coque é uma escola de ensino fundamental e ensino médio, funcionando uma estrutura de ensino superior, que é a FAG, Fundação Assis Gurgas, que passa no canal 5 TV FAG e passa no canal 15 TV Araçá. Agradecemos a sua atenção, esperamos ter contribuído trazendo ciência, cultura, informação técnica e científica para você e nos vemos no próximo programa Biodiversidade, sempre lembrando que o futuro do planeta Terra passa pela educação e a educação passa aqui no canal 5 TV FAG e no canal 15 TV Araçá. Um abraço. Tchau. Eu disse tchau.